Estamos evoluindo para a melhor. Aí eu começo logo essa foto. Mas aí não é nada assustador, né? A gente vai devagar e o objetivo é a gente se completando aí isso, tá? Então, na mesma sequência que a gente fez, né, na região cervical, a gente vai fazer para a região torácica. Só que agora, eu acho que fazer de dentro para fora vai ser menos difícil do que de fora para dentro. Vamos juntos, senhor já me deu acho que eu vou ficar junto, né? Olha lá, então a região torácica, né? Escolhi aí o tórax bem muscular para a gente acordar. Então, olha lá, vamos delimitar aqui, né? Onde a gente está, né? A parte superior, ela vai ser delimitada então pela primeira costela e pela incisura jugular, né? Então, a gente estudou lá no primeiro período, a gente tem externo, tem aqui o manúnquio, né? E o manúnquio tem a incisura jugular e a gente também conhece como fúrula externa. Isso é o limite superior. E o limite inferior é aquele músculo, né? Que faz aquela divisão entre a parte torácica e a parte abdominal, que é o diafragma. Então, essa seria a localização ali. Como eu falei para vocês, vamos de dentro para fora, só para a gente lembrar isso que, na verdade, já está bem no conhecimento de vocês, né? Todo o arcabouço, né? Toda a parte do esqueleto da forma aí de constituir a caixa torácica. Então, a tórax é de extrema importância, porque aqui a gente vai encontrar órgãos vitais, que a gente até estudou no período passado, né? Lembrando aí da laringe, da faringe, do esôfago, dos pulmões, do coração, que a gente teve a oportunidade de visitar no período passado. E ali, naquele limite superior que a gente comentou agora para vocês, né, esse jugular e a primeira costela, constituindo então o limite superior da caixa torácica. E o limite inferior, que está mais externo, é a parte da múscula, né, fazendo essa divisão do tórax com a parte abdominal. Só para lembrar para vocês, né, nós temos lá as costelas consideradas verdadeiras, né, porque elas vão fazer aquela comunicação do externo, né, através das articulações cartilaginosas, né, com o externo, e fazendo conexão anterior do externo e posterior com as vértebras torácicas, né. Lembrar rapidamente das costelas falsas, né, oitava, nona e décima costela, porque elas não têm uma cartilagem própria, né. A gente lembra que elas vão se fusionar com a sétima costela e se conectar, né, com a parte externa. E as flutuantes, que também a gente teve a oportunidade de estudar no primeiro período, que são aquelas mais vulneráveis, né? E o professor Márcio me falou que até gravei. Aqui que as mulheres tiram, né, as costelas para ficar com a cinturinha mais fina. Então elas
processo é bem importante para a gente, principalmente que tem informação, porque a gente vai obter as informações da semiologia, da divisão, na ausculta cardíaca, você vai ter determinados pontos de ausculta que são bem definidos, sobre o espaço intercostal direito, e o espaço intercostal na junção da linha clavicular, e assim vai. E a função dele, basicamente, quando a gente pega a anatomia, proteção das vísceras, está completamente alinhado com o sistema respiratório, principalmente, né? Ele que vai, através dessa musculatura, que eu vou conseguir gerar a pressão negativa do ar ser inspirado. Com o sistema cardiovascular, ele vai ser o meio de condução, né? Porque várias estruturas vão sair de um local, não necessariamente vão começar lá, mas vão passar por ele, principalmente na região que a professora vai falar, que é a região do mediastino, tá bom? Então, isso é muito importante para a urgência e emergência, né? A dor torácica já é uma das maiores causas de dor do consultor, falando em geral, e aí, dependendo da dor torácica, da semiologia, e aí eu vou ter minhas informações diagnósticas, né, professor? E aí, mais uma vez, né, a importância da anatomia, como o professor está falando, né? E a gente conhecer onde estão essas estruturas viscerais para que nos conduzam ao nosso ciclo, né? Então, nem toda dor torácica precordial, localizada na área do coração, vai ser uma dor cardíaca, né? A gente tem outros tipos de dores. Isso é muito legal quando a gente fala de dor torácica, porque a gente, justamente ao conhecer essa anatomia, a gente começa a compreender o que pode provocar dor. Nem tudo é coração, mas o primeiro pensamento sempre tem que ser coração, porque o coração é o que mata. Então, o paciente que evolui com uma dor opressiva, contínua, progressiva, contínua e opressiva, ela tem que ser pensada em dor torácica. Não necessariamente é uma dor cardíaca, mas ela deve ser sempre pensada. Para a gente não correr bola total do paciente que ele está infartando. Né? Lembrar que mulheres, idosos podem ter sintomatologias atípicas. Né? Então, conhecer essa anatomia é muito importante para a gente entender o que pode doer no tórax, como o professor Márcio falou. Então, a gente pode ter lá dor cardíaca, que é a principal causa que a gente não pode esquecer. Então, dor torácica, dor cardíaca e dor não cardíaca. E a dor não cardíaca pode ser o quê? É aqui que a gente começa a entrar. Falando aqui da parte ósseo muscular, depois da parte circulatória, nervosa. E aí vem todas as vísceras que a gente aprendeu no ano passado. Então, quando o paciente se apresenta para você com dor torácica, a gente sempre abre duas caixas: dor cardíaca, dor não cardíaca. Por quê? A dor cardíaca sempre precisa ser pensada pela máquina. A dor não cardíaca, a gente tem um tempo maior de investigação. E tudo vai estar relacionado com a localização desse quadro do paciente. Então, aqui tem mais um slide também para nos lembrar, né, das características aí dos árvores costais, né, das diferenças ósseas, né, que a gente estudou aí no primeiro período, vai fazer essa correlação, né, com a parte external. Aí aqui essa articulação manúbrio external, ela vai nos dar aquele ângulo de luz, né, que vai permitir a gente localizar onde estão as costelas. É a partir daquele ângulo que a gente começa a contar a segunda costela. Então, facilita muito a contagem de costelas, para a gente identificar, através do exame físico, eventuais situações de trauma, fratura de costela. A gente consegue, a partir dessa anatomia aqui, né, identificar e começar a contar essas costelas. Então, a gente vê que esse arcabouço ósseo, como o professor Márcio falou, ele é de extrema importância a nível principalmente anterior, porque ele vai ser o ponto-chave de impactos. Né? Então, o organismo, de uma forma muito inteligente, ele coloca ali as vísceras muito importantes na região torácica e protege. Né? Então, aqui também, já no sentido dorsal, no sentido posterior, só para a gente lembrar, né? E a gente tem aí 12 vértebras torácicas, né? E de uma forma rápida, para a gente se lembrar, a gente vai ver o corpo vertebral,
vertical, ela vai inclinando e a gente acaba também sendo um ponto de proteção. E a coluna, né? Olha lá, tudo muito inteligente, né? A coluna vai passando ali de forma protegida, então ela vai fazer o nosso arcabouço postal. Aí a gente sai da parte óssea, que é uma das causas de dor, então começa a entrar na parte muscular do tórax, né? Então, de uma forma mais didática, a gente consegue aí dividir, né, em 3 camadas essa parte torácica, né? Nós vamos ter os intercostais externos, os músculos intercostais externos, eles estão relacionados principalmente com o processo da inspiração, né? E eles vão se inserir na borda, não precisa nem decorar, é só visualizar, né? Eles estão onde? Na borda inferior da costela superior e na borda superior da costela inferior, né? Então, se a gente olha aqui, ó, os músculos intercostais, eles vão apoiando, né, toda essa estrutura, esse arcabouço ósseo. Então, ele vai se inserir na borda inferior da costela superior e na borda superior da costela inferior, né? É muito fino, né? Anteriormente, né, eles vão se inserir, ó, nas costelas e posteriormente eles vão até as vértebras torácicas, que a gente acabou de revisitar. E esses músculos, eles são inervados, né, pelos intercostais, os nervos intercostais que fazem essa inervação, ajudando aí nesse processo de inspiração. E foi como o professor Márcio falou, então você coloca como 3 camadas, a gente, pelo próprio nome, né, facilita aí a interpretação. A gente começou pela externa, a gente vai ver a interna. A interna, né, são os músculos mais profundos. Aqui é o contrário, ó, lá a gente ajudava mais na inspiração, aqui é mais o processo da expiração. E a inserção lateral na costela e nas vértebras, né? Aqui a gente já vai ter uma inserção external e terminam também no âmbito da costela. Também são inervados pelos intercostais. Então, olha lá, aqui dá para ver direitinho, né? Ó, os músculos intercostais que a gente, externos, que a gente viu agora, e a parte mais interna, né? Como se a gente estivesse olhando agora o tórax por dentro, né? Antes a gente estava olhando o tórax por fora e agora a gente vai pela então a gente aqui está olhando, né, de fora para dentro, né? A parte mais externa, como eu já falo, intercostal externo, e quando a gente olha a caixa torácica por dentro, a gente vê aí os intercostais internos, né? Você falou na explicação, né? Tem uma tórax instável, tá, pessoal? Quando você tem um fator de 3 ou mais constelações consecutivas, isso pode gerar uma movimentação paradoxal na hora que o paciente está inspirando. Então, ao invés de o tórax expandir, essa parte que não está articulada direitinho com a costela, ela vai ter uma depressão. Ela acaba impactando na respiração do paciente. E é interessante que às vezes o paciente chega bem, fica bem, e depois de algumas horas ele vai piorando, com a dificuldade cada vez maior de promover a insuficiência do tórax e o oxigênio entrar. Então já vi paciente que chegou bem tranquilo, quando foi à noite ele teve que ser incubado pelo tórax instável. Então não liberem esse paciente de forma alguma, tá bom? Por mais que ele esteja aparentemente bem, peça para ir embora, não libere, porque ele pode complicar a noite.
ser a insuficiência respiratória provocada pela dor, a dor é tão grande, né? E pode ser pelas espículas ósseas da cura que podem acometer as vísceras, né? Incluindo aí o pulmão. Que movimento que é o nome? É que ele respira movimento paradoxal. Ah, paradoxal. Enquanto uma parte do sangue, essa parte que não está articulada, ela colapsa. Ah, tá. Então ela vai criando essa dificuldade cada vez maior para o ar poder entrar nesse segmento. Aí o paciente começa a saturar e às vezes pode ir a óbito, né? É devido ao trauma. Devido ao trauma, pós-traumatismo. Eu sempre gosto de dar essa coisa de pós-traumatismo porque vocês vão acabar tendo que conviver algum tempo com isso, né? Por mais que vocês saiam direto da residência, eu acredito que vocês vão ter que dar plantão na residência também para sobreviver, né? E até para ter mais dinheiro, para poder fazer mais coisas, ou até para investir em você mesmo, né? E aí, com certeza, vocês vão ter essas conversas pela frente para poder vocês lembrarem, pôr em prática, né? Eu costumo dizer, né, pessoas que Qual é o nome? o arcabouço, Essa paradoxal é o tórax inside. e todo saber, ela está começando agora. Ah, mas depois eu consigo estudar mais lá para frente, vou estar mais folgado. Consegue não? Ah, gente. Só A pior. sensação que a gente tem é que só pior. Só pior. Porque Eu você achava sai, que era exagero um pouco, mas a cada ano que passa essa sensação. você sai do plantão Vai pro só outro. piorando. Quando você está ali, você quer dormir. Você começa a achar dormir que é a melhor coisa da vida. E quando alguém consegue arrastar você para alguma coisa, você quer para um lugar que você não fica muito tempo em pé. Então, as coisas só vão piorando. Então, agora começa a Aproveitar essa fase boa de vocês intensamente. Quando as pessoas falarem isso pra gente acha estranho, mas é verdade. Aproveitem intensamente essa fase de vocês para estudar, focar, que é essa fasezinha agora. Não volta mais. E aproveitem de todas as formas, não só nas baladas e nas festas, que também não voltam mais. Ó, isso é o que estava falando, meninos, ó. Os músculos intercostais aqui mais internos, aquela visão interna que a gente viu. Os músculos intercostais externos. E aqui, ó, o professor Márcio falou de médio ou íntimo, né? Que vai estar localizado ali entre estes dois músculos e foi o que o seu Luiz comentou. Que, na verdade, praticamente não se vê, né? Quando vai se dissecar o cadáver por conta de ser muito fino, muito delgado, ele praticamente não é visto. Então, olha lá, essa imagem a gente consegue, né, visualizar aqui o que seria a pele, o subcutâneo, né, e aí a gente começa a afundar pelos planos a estrutura óssea, né, e aí começa a afundar na parte muscular, anteriormente o externo e posteriormente os corpos vertebrais, né. Tem E aqui a gente tem uma outra imagem desse músculo que nem sempre ele é colocado como tórax. Por quê? Porque ele está muito relacionado com o movimento dos braços, né? Então ele sai ali do eixo axial para o esqueleto apendicular. Mas é interessante a gente lembrar desse músculo aqui, né? Que é o serrático anterior. Então, esse músculo ele é muito importante na hora que a gente vai fazer dissecção torácica a nível lateral, né? Então, só para a gente se localizar, ó, anteriormente está o externo, posteriormente estão as vértebras e aqui o músculo serrático, tá vendo? Ele parece, ele é tudo esplanado, né? Ele vai se inserir, ó, da primeira até a mão do costela. Então, mais uma vez, esse é um músculo que a gente está vendo na região torácica, mas ele também está muito relacionado com o esqueleto apendicular, porque ele que vai nos ajudar nos movimentos de rotação do braço, né? E ele vai ser levado pelo torácico longo, né? Que vem do plexo braquial.
lesão de plexo braquial É nem mais torácico. esse tá bom? É só lembrar disso aí. Chegou com o braço assim, tá? Calma aí, ele pode ter também deslocado o ombro. Ver se ele está mexendo o braço, tá? As mãos, as dedos, se ele não estiver mexendo nada, tiver só com uma monoparesia, com o braço caído, lembra disso aqui, tá bom? E o que a gente vai ter, né? Quando tem lesão aqui, é o que o professor Márcio falou, né? A gente vai ter a parestesia e a paresia, né? Então a gente vai ter alteração de sensibilidade e alteração de movimento. Aqui, ó, foi o que o senhor Luiz falou, o Márcio também falou, o diafragma, né? Que vai ser aquele nosso limite inferior. Aqui a gente tem uma visão superior, né? Como se eu estivesse dentro da caixa torácica. E aqui a gente tem um limite inferior, né? E aí o que a gente olha aqui nessa grande musculatura, responsável principalmente pela respiração, né? Os pilares é o que chama bastante atenção aqui da gente, porque como a gente estudou no módulo passado, esses pilares, né? Principalmente o pilar direito, ele vai constituir o hiato, né? Que é o hiato esofágico, por onde vai passar o esôfago, né? Então a gente lembra de ter estudado no módulo passado que o esôfago é aquela estrutura tóraco-abdominal, né? Lembra que, inclusive, nesse ponto é um dos pontos de estreitamento, né, do esôfago. E ele ajuda a formar aqui um esfíncter, né? Esofagiano, é um ponto de estreitamento, um ponto, inclusive, de patologias, né? O ponto onde o diafragma, que é um músculo firme, forte, pode então estreitar e fazer uma constrição extensiva, provocando aqui patologias. E lembrar que esse ato esofágico ele só vai ser constituído pelo pilar direito, né? A gente vê aqui o pilar esquerdo, vocês estão conseguindo ver, o pilar direito, constituindo aqui o hiato esofágico, não tem relação, né? O pilar esquerdo não tem relação com essa formação do hiato esofágico, né? Outra coisa que a gente vê aqui, que também é extremamente importante, é o hiato aórtico, que está um pouquinho mais aqui embaixo, que é por onde vai passar a artéria aorta, da mesma forma. A gente tem a aorta torácica e tem a aorta abdominal. E esse é o ponto, né, que é o limite entre o tórax e a abdômen. E o outro hiato, né, que é da cava, né, que também vai passar a veia cava. Então, essa é uma visão, né, olhada de dentro, com o objetivo de quê? De entender as estruturas que passam, né, pelo diafragma e, inclusive, aí as patologias que podem estar relacionadas com essa cúpula, né, que é o diafragma. É um nível da borda superior de T12, né? Ou da borda inferior de T11, ou do esse hiato aí. Só para a gente fazer um parâmetro. Sim, relacionando Com as estruturas sólidas. Aí quando a gente começa a entrando, né, a gente vê aí a circulação, né, aqui eu estava falando para vocês, ó, o arco aórtico, né, ele também a gente estudou no módulo passado, né, a aorta, o arco, a aorta ascendente, né, aí a gente tem um tronco do lado
lado esquerdo para fazer a descompressão do calo, né? Então, na localização da veia. E aqui o que é importante? É a gente lembrar das artérias intercostais, né? Isso aqui é muito bacana quando a gente faz cirurgia de aneurisma de aorta. O aneurisma é uma dilatação localizada da artéria. E quando ultrapassa 5,5 centímetros no homem, 5 centímetros na mulher é um pouquinho menos, porque tem maior risco de ruptura. A gente precisa corrigir. Então, é uma dilatação localizada quando esse diâmetro ultrapassa 50% do valor de referência. Então, vamos dizer, uma aorta abdominal, 2 ou 3 centímetros. Se eu tenho 4, 5, eu considero um aneurisma. É cirúrgico, acima de 5,5 no homem, acima de 5 centímetros na mulher. E na mulher é um pouquinho menos, porque ela tem maior risco de ruptura, maior risco de gravidade. Então, a gente opera com antes. E aí, o que faz para a correção desse aneurisma quando a cirurgia é aberta? A gente faz uma laparotomia, chifre público, e vai adentrando todas essas camadas que a gente vai estudando, e faz o clampeamento, que foi aquilo que a gente até conversou na aula passada, né? Faz o isolamento proximal e o isolamento distal, para clampear a artéria para poder abrir essa área que ela está abaulada, que ela está dilatada. E quando a gente faz isso, mesmo ela estando clampeada, a gente tem sangramentos vindos da parede posterior, que é aqui a justificativa anatômica, que são as intercostais, né? Porque a artéria, né, são ramos diretos da artéria. Então, por mais que eu clampeie a artéria aqui, ó, por mais que eu clampeie aqui, ela vai ter as intercostais vindo da parte da coluna, né, vindo da parte da coluna vertebral, e aí quando a gente abre a artéria, mesmo do outro lado tem aquele sangramento, que a gente precisa dar um suporte bem rápido para não dessangrar, para não sangrar. E aí a gente entende a importância dessa relação anatômica, liberando as artérias intercostais. E aqui, nesse outro corte, ó, a gente consegue ver a artéria aorta da mesma forma, liberando as intercostais. Isso aqui também é importante quando a gente estuda lá no primeiro período, que a gente vai ter aquele sulco costal, né? Que tem na borda inferior da costela, que é o sulco costal, que é onde passa a artéria costal, intercostal. Né? E aí o que a gente vai bater nervo? E qual é a nossa preocupação? Na hora de eu fazer uma drenagem, eu não vou na borda superior, ou melhor, eu vou na borda superior, eu não vou na borda inferior, porque é lá que vai passar a artéria, o nervo. Então, quando eu faço uma drenagem, por exemplo, o professor Márcio falou, ele teve um acidente, evoluiu com costelas, fraturas de 3 ou mais costelas, isso poderia ter resultado no pneumotórax quando a fratura perfurasse a veia, encheu de ar a veia. E aí ele faz o pneumotórax. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma drenagem. Eu dreno. E por onde eu vou entrar? Entre as costelas. E eu vou optar por onde? Pela borda superior. Eu vou me raspando na borda superior da costela inferior, para eu não pegar o sulco intercostal, porque lá vai estar alojado nessas artérias intercostais e sangra demais. Dá mais uma referência anatômica aqui, para a gente entender o porquê que a drenagem a gente se baseia na borda superior e não na inferior. Bora lá. Fala de novo aí, o quê? Essa parte do arco, você vai ver. O arco? Bora lá, o arco é ótimo. Então vamos nos contextualizar. Só para lembrar, aqui está o coração, né? No coração vai surgir o quê? A aorta. Não é isso? A aorta vem de ventrículo esquerdo. E aí ela vai subir. É a aorta o quê? Ascendente. E aí ela forma um arco, que é o arco aórtico. O arco aórtico, ele vai dar o tronco braquiocefálico. E ele vai dar o braço, a subclave, e ele vai dar a cabeça, a carótida comum.
Esse é o primeiro ramo do arco costal, ou do arco aórtico. O segundo ramo é a carótida comum. E o terceiro ramo daqui é a subclávia esquerda. Então, isso é interessante também, até quando a gente vai fazer dissecção, porque a subclávia direita e a carótida direita, você percebe que ela tem um tronco. A origem delas é mais cervical, é mais alta. Diferentemente do lado esquerdo, porque ela tem uma origem no arco aórtico. Isso faz total diferença, também baseado na anatomia, para quando a gente for fazer correção de lesões nessas artérias. Porque quando eu tenho lesão aqui, eu consigo fechar o tronco braquicefálico. Quando eu tenho lesão aqui, eu tenho que fazer toracotomia para pegar o quê? A aorta. Então, as lesões do lado esquerdo, elas vão ser mais graves pela dificuldade que eu tenho de controle funcional. Certo? E aí, ó, ela descendo, ela vai descer com a aorta torácica. Aqui, lembrando que é o diafragma. Aqui ela já passa a ser chamada de aorta abdominal, porque ela passou por aquele ato que a gente acabou de ver lá atrás do diafragma, certo? E aqui, o que acontece? Ela faz ela libera vários campos, que a gente está chamando aqui de intercostais, que foi esse que eu falei, quando a gente abre o aneurisma, que fica sangrando por conta da liberação da coluna vertebral. Inclusive, hoje em dia se preconiza fazer tratamento de aneurisma de aorta por endovascular, que é uma técnica minimamente invasiva. Eu não preciso fazer uma laparoscopia chirúrgica, eu diminuo a mortalidade, internação, eu diminuo complicações, porque não vai dar descência de parede, de ferida. Só que qual é o problema? Eu posso ter uma síndrome chamada de síndrome de Adams, que é, como é que se chama? Adams-Seville, que é a artéria que vem direto da aorta torácica, que se ela é preenchida, tanto porque assim, a endoprótese é diferente, só para vocês se contextualizarem o que eu estou falando. A endoprótese é diferente do stent que eu coloco no coração. O stent que eu coloco no coração, o objetivo dele, olha lá, faz um catéter que tem um balãozinho na ponta. Parece uma sonda de fora, sonda de bexiga, de urina. Ele tem um balãozinho na ponta, só que tem uma proporção bem pequenininha, que a artéria é pequena. Aí ele passa, quando ele chega no local da estenose, no estreitamento, da obstrução, abre e infla o balão. Para que, ao inflar o balão, o que vai acontecer? É a força radial que vai aumentar, tirando aquela estenose e abrindo de novo a luz da artéria. Aí fecha o balão, tira o catéter do balão e aí põe o stent. O stent é como se fosse aço, né? Ele tem uma prótese, só que ela é toda perfuradinha. Aqui não. Quando a gente vai fazer um tratamento de aneurisma, ela não pode ser perfuradinha, ela tem que ter uma malha cobrindo a perfuração. Por quê? Porque se eu fosse perfuradinha, eu ia estar aumentando a pressurização do aneurisma. Ela tem que ser revestida para que o fluxo sanguíneo passe por dentro daquela malha, daquele endoprótese e não pressurize aquele aneurisma para não romper. E aí que está o problema que eu estava falando para vocês. Quando se opta a fazer o tratamento por endovascular, que aperta tudo isso aqui, eu tenho risco de ter a lesão, o paciente ele evolui com paraplegia. Ele não anda, porque quando a gente fecha a ligação da coluna, ele pode ter complicação. Ele pode ter isquemia. Essa artéria vai depender da medula espinhal, porque ela vem justamente daí. Então ela está colocando, se ela coloca um tubo, mesmo que ele seja flexível, não tem espaço, o sangue não vai chegar nessa artéria e não vai conseguir chegar na medula. Consequentemente, se o paciente tiver uma área maior sem sangue, ele não vai ter colateral para suprir. Porque esse aí é cheio de colateral, tem outras artérias suprindo. Mas se for uma área muito extensa, pode ser que ele não tenha colateral suficiente e evolua com isquemia da coluna da medula torácica. A gente consegue ver até na figura, né? Ela vai liberar as
intercostais posteriores, tanto da esquerda quanto da direita. E elas acabam se comunicando de um lado para o outro, né? Formando isso, que é a circulação colateral. Mas existe paciente que não toma glucose e fica capaz da parte e fechando tudo e não tem colateral para compensar. Então, é um tratamento que nos traz benefícios, porém tem os riscos também. Mas hoje faz mais endovascular do que diabético, porque apesar da complicação, ainda é menor. Outra coisa que a gente precisa falar é da mamária, né, gente? Então, quando a gente o paciente ele tem, a gente falou agora sobre angioplastia, doença arterial coronariana, fazendo angioplastia coronariana, botando stent. Mas às vezes as lesões do coração, elas são grandes demais para botar um stent. Então, às vezes a gente precisa substituir aquela artéria que está fechada por uma outra artéria, ou uma veia. Vocês conseguem acompanhar, estou falando. Quando eu tenho uma artéria com um estreitamento pequeno e localizado, fazer uma angioplastia, colocar um stent, abre a conexão mais localizada. Porém, quando o comprometimento ela atinge um grande segmento dessa artéria, não adianta tentar angioplastar, porque não vai conseguir manter aquela parede aberta. Então, quando o segmento, as lesões, a gente escuta muito assim no hospital, lesão triarterial, quando a gente tem mais de 3 ou mais lesões no coração, já não é impeditivo, porque já é impeditivo a gente fazer uma cirurgia de angioplastia, não vai dar certo. A gente tem que substituir essa artéria dele por alguma condição. Pode ser a mamária, né? Então aqui, a gente consegue ver as intercostais anteriores, porque a gente lá atrás viu as intercostais posteriores, e aqui a gente já vê as intercostais anteriores, e a gente vê a artéria torácica interna, também chamada de mamária, né? Então, assim, essa é uma artéria que pode ser utilizada para fazer revascularização do coração, certo? Mas habitualmente a gente usa mais a veia desse tema, né? Por isso que o paciente fala assim, eu sou safenado. Tira a veia da perna e coloca no coração. Eu demorei muito tempo para entender que safena era na perna e não era no coração. Porque a gente sempre associa que safena não dá no coração. Então, qual a pergunta que o senhor mais me fez? Por que usa aveia, né? A aveia é mais complacente. Ela recebe mais quantidade de fluxo e ela tem um poder de acomodação. A artéria não. Ela, apesar de também ter 3 camadas, ela é mais firme, ela é mais rígida. Consegue ver isso mais nas dissecções dos cadáveres, né? A veia ela é fininha e a artéria ela é mais muscular, ela tem um tecido muscular maior. Então usa a veia porque ela é mais complacente, ela consegue acomodar maiores concentrações de sangue. Usa a veia também porque ela é autóloga. Então, se eu posso colocar um material no meu próprio corpo, para que eu vou usar uma prótese, um stent, se eu posso usar uma veia no meu corpo, né? E pela facilidade, porque essa pena, quando comparada com a mamária, que a gente viu que é como direto, né, da subclave, da obra, é muito difícil de secção. Então, essa pena que faz cirurgia de varizes, essa pena quando ela está insuficiente, ela é muito fácil de ser retirada, né? Sem prejuízo do corpo. É outra pergunta que sempre me fazem. Meu Deus, eu vou tirar minha safena e como é que vai ficar a circulação da minha perna? Então, só lembrar que o sistema venoso, ele é dividido em superficial e profundo. O superficial que a gente está falando aqui que é a safena, né? A safena mágica, a safena parda, ela responde por 20% do sangue de retorno do coração. E o sistema profundo é 80%. Então, se eu tirar aquele sistema que não está funcionando bem, com insuficiência, com refluxo, ou se eu tenho uma lesão coronariana e eu preciso tirar aquela veia para eu melhorar o coração, não vai fazer falta porque eu tenho lá no sistema profundo com 80% para compensar a drenagem venosa. Então, aqui a gente usa porque ela é mais complacente
Ah, safena é muito rápido. O problema é a pessoa usar. Porque aqui você vai ter que abrir, imagina, tudo que a gente está saindo, né? Vai ter que abrir o papel, o subcutâneo, o externo, para acessar, abrir o grande postal para acessar o bilhete ativo. Parte externa. Cirurgia robótica para fazer. Tem já estudos de andamento nos Estados Unidos, fazendo cirurgia cardiovascular com robótica, mas ainda precisa ter o cirurgião lá na sala Para operar o robô. Eu estou te entendendo porque é muito delicado, né? Tem uma série médica que mostra o cirurgião lá cardiovascular que ele entra e resolve tudo. Ele tem pouco tempo para resolver algumas intercorrências condições, mas é um caminho, né? A robótica. E assim, só para esclarecer, né, que às vezes eu tenho deixado dúvida, se preconiza fazer a angioplastia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Eu coloco um stent, que a gente acabou de falar, um balão pela artéria, via artéria. Que pode ser pela ventral, pode ser pela radial. Então, eu coloco o stent e trata a lesão. É muito melhor, porque eu não abro. A gente está falando de safena, revascularização de safena, que são os safenados, quando o paciente ele não tem condições de fazer uma angioplastia. Quando, é o que eu falei, a lesão ela não é localizada, é a lesão que toma 3 ou mais artérias do coração, e é uma lesão que às vezes toma toda a artéria. E aí não dá para angioplastar, aí tem que substituir a artéria porque ela está fechada. E outra coisa legal também que se perguntam, né? Eu também só fui ter noção depois de adulta, depois de fazer cirurgia, é que assim, quando a artéria está fechada, eu não vou pegar aquela artéria fechada e jogar ela fora, tipo assim, resseco e tiro ela. Não, a gente vai e passa, né? Eu uso essa feira como uma ponte. Então, se esse aqui é o segmento fechado, eu vou pegar da área do doador para a área receptora, eu vou passar. Por isso que chama ponte de safena. Brilhante, né? A gente teve essa ideia. Quando também é na origem, olha sobre o falando do conhecimento deles, também quando é na origem da artéria, não dá para você fazer angioplastia. Sabe por quê? Pronto. Olha, isso é muito bacana, gente. Você vê, né? No momento de dúvida, né? Ó, a gente se perde, me deixa eu me perder, porque eu me perco. Olha lá, com certeza. Presta atenção, bora junto, ó. O senhor Luiz está falando uma coisa muito interessante. Eu falei para vocês que quando a estenose ela é localizada, ou obstrução é localizada, a gente consegue fazer angioplastia. Quando essa obstrução ela pega a artéria inteira, a gente não consegue mais fazer angioplastia porque o catéter não desce. Quando a lesão em 3 ou mais artérias do coração, da mesma forma não dá para fazer angioplastia porque não tem como de tanta lesão. Aí o senhor nos trouxe outra informação. Quando é na origem da artéria, também não dá para fazer angioplastia. Por mais que seja localizada a lesão. Por quê? Porque o catéter ele não vai progredir. Uma coisa é você ter uma lesão aqui, você consegue progredir o catéter por dentro da lesão, abrir o balão e botar o stent para manter essa angioplastia aberta. O stent vem para manter essa força radial aberta e a estenose se desfaz. Mas quando ela é na luz, você não consegue progredir, porque está fechado. E a aterosclerose, que é a principal causa da DAC, pode fazer aberta, porque nós estamos falando de plástico. Certo? A principal causa disso tudo que a gente está falando é a DAC, doença arterial coronariana do coração, né? E aí, qual é a fisiopatologia disso tudo? Aterosclerose. E é dura que parece uma pedra. Dura que não progride. O que você imagina isso? O paciente vai apresentar se ele tiver uma oclusão arterial acima de 70%. Por exemplo, da descendência. Não, sem ser um. Deixa eu te falar uma coisa. Essa ideia é importante a gente tirar da cabeça. Sabe por quê?
Eu não é Principalmente necessariamente a morte. Posso morrer? Posso, mas assim, habitualmente não se morre logo, né? Não, Ele tem primeiro infarto, coração a mesmo. Principalmente acima dos 40 anos. Meu tio tem uma que está com 80%. Acima Meu dos 40 tio- anos foi muita colateral. 40%. O que ele fez? Hoje ele faz hoje para baixo. Fez angioplastia? O que ele estava apresentando? Família de Argentina. Dores, ele está Muita dor, né? E no Bexiga, caso né? dele, era nas costas, ele sentiu. Aí se Olha você lá. faz o mínimo esforço, passa em cima de quê? Dor torácica. Então, se você, a gente nasce com 100% da luz, né? Para passar o sangue 100%. Eu tenho 80% de fechamento, aquele órgão está em sofrimento. E quando eu exerço uma atividade física, subir escada, andar, correr, eu vou ter uma dor opressiva, que pode ser irradiada para as costas, é a coisa que ele teve. E aí o que fazer? Para de fazer atividade física, controla a pressão, controla a diabetes, para de fumar, para de fazer atividade física, faz o tal do cateterismo para angioplastar. Essa é a sequência do fazer. Aí se botar estente, A localização da dor está relacionado. A localização da dor está relacionada com qual artéria está sendo acometida. A gente chama isso de angiosoma. Cada artéria tem uma irrigação, tem uma área de irrigação. Por isso é importante para a gente saber. O que cada artéria vai irrigar? Para ele entender a dor do paciente. Se é no ápice, se é na base, qual é a parede que está acometida, anterior, posterior, tudo em relação com a circulação. E aqui, meninos, só para a gente voltar, né? A gente se empolgou. Ó, aqui a gente estava falando da subclávia, né? Para dar esqueleto apendicular, no caso o braço, né? Ó, que a gente consegue ver a parte terminal da subclávia, essa bem aqui, né? Aí quando fica aqui no axilar, a gente lembra que a gente já viu isso, muda de nome para axilar, e aqui no braço a gente também muda de nome para braquial. Mas por que a gente está mostrando isso? Porque ela vai começar lá no tronco brachicefálico, né? Que veio da horta, que a gente está estudando o tórax, para continuar pelo braço, né? Quando a gente estudar o braço, certo? Os marcos anatômicos, né? Tem a linha axilar, né? A linha anterior e a linha axilar média, né? E aí, para você fazer corretamente o processo de drenagem do pneumotórax, você vai lá no quinto espaço intercostal, na altura da linha axilar média, tá bom? Para você poder produzir o dreno de forma correta e poder salvar a vida do paciente, certo? Aí você vai falar, e como é que eu sei que é o quinto espaço intercostal? A gente falou lá na frente, né? No ângulo, e a gente sabe que no ângulo é o segundo. Aí vem contando, aí delimita onde é o quinto espaço. Então aquilo que a gente estudou foi a parte da artéria. Agora a gente vai estudar a irrigação da parede torácica relacionada com a veia, né? Então olha lá, a gente viu que a artéria ela se posiciona principalmente à esquerda da coluna vertebral. E isso é até legal quando a gente faz a levantamento de horta, para eu ter certeza de que a artéria está bloqueada, para a gente abrir, o paciente não é sanguinar, a gente bate na coluna. Aí você bate o que na coluna, você tem certeza de que aquela artéria está fechada, e você pode abrir, vai sangrar. E quando a gente fala da veia, né? Aí aqui a veia a gente pode, dá para ver direitinho o diafragma, né? A gente consegue ver aqui o hiato da veia cava, né? E aqui a gente vê o que do lado direito, ó, a veia ácido, né? Que vai drenar para a veia cava superior. Já à esquerda, a gente chama de hemiásido. E tem também a ásido acessório, né? Então, essa é a circulação venosa da parede torácica, né? A ásido drenando diretamente. A ásido drenando diretamente para a veia cava superior e a hemiásido drenando para a ásido acessória, drenando para hemiásido para ir para a veia cava superior. Né? Então a gente vê que do lado direito nós temos maiores hipertensões venosas, porque ela está drenando diretamente para a veia cava. Né? E aqui a gente vê que a hemiásido e a acessória elas vão drenar para a ásido ou diretamente para a cava, mas habitualmente elas drenam para a
esquerda, a gente vê a hemiasma, que vai desembocar na asma, diminuindo então a hipertensão. Né? E tem também aquilo que a gente acabou de ver da asma acessória, certo? Vamos lá. Aí a gente lembra, né, que essa caixa torácica ela vai ser dividida em compartimentos, que o professor Márcio falou. A parte do mediastino e a parte das cavidades pulmonares. O que é o tal do mediastino? O mediastino é um compartimento central que fica ali entre, né, está bem no meio, né, porque esse é o nome, ele está localizado entre os pulmões e vai, na verdade, estar presente, né, a maioria das vísceras, como, por exemplo, o coração, a traqueia, o esôfago e os vasos maiores, como a gente acabou de comentar, a aorta e a cava, né, além de estruturas nervosas. Então, quando a gente fala em dor mediastinal, eu não tenho só a dor cardíaca, eu posso ter outras estruturas aqui, como traqueia e esôfago, ocasionando essa dor torácica, né? E o mediastino, ele ainda pode ser dividido em cavidades superior e inferior. E a inferior ainda é dividida em anterior, posterior e médio. Então, para que a gente está fazendo isso? Para a gente se localizar aonde é o problema, onde está a dor, aonde está a topografia da minha lesão, do meu problema. Né? E as cavidades, né, as cavidades pulmonares, elas já, de forma bem clara, estão ali alojando, né, alojando os pulmões. Aí aqui, só para a gente reconstituir os limites, né, a face posterior que a gente viu, constituída pelas vértebras torácicas, né, a parte anterior pelo externo, pelas cartilagens costais, a parte superior, que a gente também viu, né, formada pela vértebra torácica e bordo superior do externo e pela primeira costela, e inferiormente, foi o que o professor Márcio falou, né, a gente vai ali até a 12ª vértebra torácica, 11ª e 12ª costelas, né. Você tem alguma coisa aí que eu vou mostrar mais? A professora vai manter ainda a prova na próxima sexta-feira ou vai ser Hoje a gente queria conversar com vocês, porque a gente já tinha até determinado essa data, sim, mesmo sendo na semana do programa, né? Se Sim. não pegar de fevereiro, se vocês acham, se vocês querem manter, ou vai adiar, porque aí tem mas a gente tem que dar aula, entendeu? pois é, eu acho que a opinião geral da turma é que se assim, não só também por conta de que prefere se ter mais aula, mas também por conta de que ficou nas últimas semanas a sensação de que não teve aula e alguns conteúdos não podendo estar sendo mais apresentados, de cervical e de tração. Isso é normal, a gente pode complementar, mas é aqui. Não, sim, mas eu estou falando do braço. A gente pode dividir, falar a parte hoje, falar a parte da próxima. Porque assim, ó, em tese, a gente precisa, só para a gente se localizar, né? O que a gente precisa estudar na anatomia topográfica, né? É a parte estrutural. A gente não vai estudar a parte visceral, porque a gente já estudou no módulo passado. Então, é como se fosse mais arcabouço, né? A parte da musculatura, a parte da irrigação. É isso que a gente tem que estudar correlacionando. A gente não vai voltar a estudar coração aqui, não vai voltar a estudar isso, não vai voltar a estudar o pulmão. Então a gente não vai focar nisso. Mas já acabou a musculatura.
próxima nem na próxima. Na verdade, ele nem deu certeza, ele só falou que não vai ser na próxima nem na próxima. Ei, Ana Clara, parasitologia não ensina pra você, não. Porque Mas é porque a galera a gente ainda vai apresentar trabalho. O Coibama eu vou dar aula lá, é segunda vez que eu acho. por isso que a princípio, quando a gente colocou o calendário, a gente combinou que daria para fazer a prova na sexta, né? Porque não vai ter problema nesse dia. Diferente do primeiro período, que seria na segunda-feira, eu não teria realmente como conciliar. Mas aí a gente pode ver essa parte, né? Se definir. Eu acharia que seria melhor que vocês fizessem a prova e já se livrassem, né? Porque a gente tem que dar o conteúdo. Porque senão o professor acabou, Ele vai abrir. Seu Luiz, bora acrescentar aqui o que a gente pode falar de horário para eles. Queriam ser 2 dias para cá, mas a dificuldade é que nós tivemos na sexta-feira passada a questão da Síria, que não estava nos nossos planos. Sem falar que eu acho que vocês vão ter mais um feriado no dia 21 de novembro, porque o dia da consciência negra, que antes era feriado só em São Paulo, desde o ano passado é feriado nacional. E provavelmente, o que eu acho? Ou eles vão migrar os feriados de quinta para sexta, ou mais provavelmente a sexta-feira vai ser enfocada. Vocês estão entendendo? Então, no tórax, né? E eu tenho a representação justamente aqui dos hermanos, né? Onde a gente mais fala do mamilo, né? Que é T4. A gente sabe que quando o paciente está com anestesia ou parestesia daqui para cima, a lesão provavelmente está em T4. E a gente fala muito também da cicatriz abdominal da nível de T10, né? Na região já abdominal. E os outros hermanos por correspondência que serve para a gente também avaliar o paciente de forma adequada na urgência. A gente usa o professor de músculos, né? Peitoral maior, subclaro. A gente também viu o peitoral menor só na múscula da pessoa. Aí eu trouxe aqui um atlas que eu descobri recentemente. Eu não passei de que traz umas fotos muito legais do cadáver mesmo, né? O problema dele é que ele tem meio estrutura numa foto, né? Aí está um monte de linha, mas esse aqui seria o nosso peitoral maior, né? Que ele recolhe praticamente toda essa porção anterior do tórax, né? E na resposta por essa primeira camada de fome. Tudo bem, tudo? Começaram a falar em coração, Deus livre. Deus da Deus que pode trazer externas e internas, ou médio internas, subcostal, do verso do tórax, que a professora já mostrou, né? Essa foto aqui é do 3 para estudantes, né? Para cima, né? Então tem essas fotos mostrando. Aí a minha pergunta para a professora Liz, se ela estava estudando o assunto, eu mostrei uma foto que eu fiz numa dissecção, acho que foi dessa vez que eu fui na CVO para treinar uma técnica cirúrgica. E é para rever, na verdade, para vocês. E aí eu fiquei me perguntando, cara, como será que a gente vai ver esse intercostal médio, né? Porque no testículo, é o levo base, que a gente não está usando aqui, mas de vez em quando eu leio alguma coisa, tem descrito muito bem o intercostal médio, e lá eles chamam de intercostal interno, não de íntimo. E aí, mas como é que a gente vai ver isso aqui? Aí eu estava perguntando sobre isso, nas dissecções eu conseguia ver. Ele também me disse que dificilmente, né? Mas o interno dá para ver bem. o interno e o externo você localiza até pelo começa e termina. Tá? Aí você dá para distribuir. Agora o médio,
fica aí, intermédio entre as duas origens, os dois residentes, você nem conseguiu. E esses aqui, eles geralmente como subcostal, essa parte mais proximal aqui, que fica entre as costelas, eles denominam de musculatura subcostal. Pode conseguir deixar a foto bem. Se bem que eu tenho uma foto que está melhor do que essa aqui, que eu tive nesse vídeo. Então, Minha foto está melhor do que do lado. tá, professor? Manda no grupo aí. Realmente. Alguém que pode mandar Nossa, foto, eu estou manda dizendo no grupo. Realmente, a outra foto melhor que A música é essa, ele deu tudo de botar. Então, esses aqui são os passos intercostais, né? E a musculatura intercostal que fica associada a ele. Aqui nessa foto eu achei legal destacar também o plexo cranial, né? Que fica mesmo próximo realmente ao repouso costal, né? E a clavícula também. E ela levanta os futuros, e se você não me engano, ela não ele rebatido, né? Já rebateu o peitoral maior, o serrágio, para poder mostrar a musculatura intercostal, que vem aqui eu li alguns livros, geralmente de musculatura subcostal. Tá bom? Aí a professora falou que os intercostais estão mais relacionados com a respiração, né? Que mostra os processos. Eu também trouxe da região dorsal, né? Só para a gente ver o trapézio, né? Tá bom? Tem o externo também que vem lá da frente. Ainda tem algumas figuras aqui. Mas basicamente o trapézio, né? Aí bem robusto, né? Também ajudando muito nesse processo de expansão do tórax. E aqui na região posterior, que não está aparecendo também, mas tem um músculo que fica bem próximo aqui, entre os corpos, né? Que a gente chama de multífidos, tá bom? É um músculo que a gente vai separar na cirurgia de coluna, que a gente vai desinserir ele para poder ver a lâmina da vértebra e para poder ver também a seita, ver o processo do intestino. Então, esse músculo bem aderido que a gente vê, né? Quando a gente tem um processo que quando a gente vai envelhecendo, né? A gente pode diminuir um pouquinho de tamanho, é justamente por causa da postura dessa região aqui, que a gente acaba fazendo com que as vértebras, tanto com desgaste articular, quanto com desgaste da musculatura, isso pode acontecer. Estou diminuindo de tamanho, senhor? Eu já. O senhor já diminuiu de tamanho? Nessa altura. Ah, não, eu acho que ela está dentro da mão. Vai crescer um pouquinho para morrer. Então, eu fiz um grande pouquinho, né? E aí, falando do externo, né? Fica importante também, né? Porque assim, a anatomia topográfica aqui, a gente está para produzir o conceito para vocês de região. O que fica naquela região? O que eu tenho aqui naquela região? E principalmente orientar vocês em relação à clínica e em relação aos procedimentos que pode fazer nessa região. Ausculta, drenagem torácica, pericardicentese, né? Que a gente pode fazer. Lembrar que se eu tenho a visão do mediastino, com a ponta do coração está bem perto do externo, mesmo então o mediastino médio, se eu faço um sofrer um trauma muito grande, ele pode ter uma parada cardíaca ou por conta da arritmia, então pode ser transferido do coração. A gente chama de comódio, se eu não me engano. Estava tentando ver isso, não mais acontece. Alguns jogadores já vieram por conta disso, receberam quem gosta de futebol já viu, né? Recentemente, né? Pegou uma bola muito forte aqui e aí depois ele para, né? Parou porque a região mesmo sendo mediastino médio parece que está longe, não, mas está muito próximo. E a pancada se acaba afetando o coração e aí você tem a arritmia e o paciente para.
que é importante também, como a professora falou, as costelas, né? Os 12 para guiar os ossos, e as 7 primeiras ela já detalhou, e as costelas falsas, ela falou muito bem disso. Falou, a gente colocou também em relação ao intestino, né? Anterior, médio, posterior, falou um pouquinho dos pulmões, né, professor? Que vão ocupar mais final, e o jeito principal da aula, a gente já trabalhou isso no semestre passado, né? A gente viu muito bem aqui nesse desenho até que uma informação meio útil, né? Então, a gente vê bem aqui nesse desenho que a pleura, né, do lado direito, pela elevação maior da coluna diafragmática direita, pelo pulmão ser mais elevado, ela vai dar um pouquinho acima. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os procedimentos de acesso venoso central, tá bom? Principalmente quando eu vou pegar a subclávia ou pegar a jugular interna. Lembrar que quando vocês estiverem fazendo o procedimento, o paciente estiver submetido ventilação mecânica invasiva, pedir para alguém usar a claro, porque quando está sob pressão positiva, isso aqui pode estar até mais elevado do que o habitual, para que você não corra o risco de fazer um pneumotórax e o paciente é óbito. Tá bom? Às vezes a gente pensa que dá tempo de treinar e pode ser que não dê. Porque até você perceber que fez o pneumotórax e levar para confirmar no exame de imagem, pode ser o tempo que o paciente faz o pneumotórax, se ele estiver muito fragilizado, ele pode parar e é óbito, né? Esse desenho é importante, fica aí na memória, vou mostrar para vocês. Postando diafragma, intestino. Aqui mostrando também uma caboça, né? Da cartilagem, da coluna vertebral, as costelas falsas aqui. E também na visão posterior, né? Se a gente tiver coluna torácica, principalmente aqui. A coluna torácica, a gente deve sempre lembrar que ela é a coluna que tem o menor âmbito entre os canais, entendeu? Então, muito cuidado com os pacientes que tiverem lesão, politraumatismo, que tiverem lesão do vértebras torácicas, principalmente se eles chegarem com serenidade, tá bom? Nada de liberar o paciente para andar ou fazer qualquer coisa, porque eles podem piorar rapidamente o exame neurológico. Aí, falando do pulmão, eu até que tem um momento da aula, mais uma vez falando, são as localizações, né? O coração está agora no intestino médio, os grandes vasos, a gente vê também a fora da aorta, artérias e veias pulmonares e mercado superior, lembrando que alguns estão localizados no intestino superior, como eu falei, o arco, né? Ascendente da aorta, né? Mas depois a aorta, a parte descendente vai estar no intestino posterior e fazendo uma relação com as outras estruturas que estão também aqui, as vísceras, né? Aqui essa parte do pulmão cheio, então os pulmões, né? O pulmão direito com só os ossos, né? O pulmão esquerdo com os ossos aqui, né? E o coração aqui com sua base, né? O ápice aqui, ele colocado aqui na face diafragmática dele, né? Aqui o intestino médio, e depois que ele tomou essa figura, aí eu destaco aqui o que tem no intestino superior: traqueia, como tesoura e os grandes vasos como arco da aorta. E o que tem no intestino inferior? Ele vai ser dividido em anterior, eu coloquei aqui mais abaixo mais da membrana, né, o pulmão e o coração. No médio do coração, o pericárdio, né, mais aqui do pulmão. E aqui no posterior tem a aorta torácica e os outros, que são os destaques de cada região. Tá bom? Professor, o que eu preciso ir para a prova? Com essa noção de topografia. Tá bom? Até como o nome falou, entender a topografia da região, para que a gente possa relacionar de forma topográfica as estruturas, né?
o objetivo não é perguntar detalhes de estrutura, como a gente perguntou nas provas sistêmicas, né? Aí sim, tinha que perguntar detalhes do coração, detalhes das artérias, entendeu? Mas esse aqui não. Esse aqui a gente vê aqui, ó, os dois pulmões, né? Um lado aqui e aqui no meio mediastino. Aqui eu tenho a vértebra, né? O corpo vertebral, o processo transmédico de cada lado e o processo espinhoso. O que a gente tem aqui? Cada costela, você deve lembrar, cada costela vai se articular com o corpo da vértebra, né? Então a cabeça da costela vai no processo articular que está no corpo e o corpo da costela vai no processo articular que está no processo transverso, tá bom? Aqui a musculatura intercostal, aqui essa musculatura aqui, gente, que a gente chama de multíplo, né? Esse músculo que está em contato aqui com o processo espinhoso e com o processo transverso. Esse músculo que a gente vai inserir para poder fazer as cirurgias na coluna básica, ou lombar, ou cervical. Aqui na região do mediastino, a gente vai ter o coração e vai ter alguns vasos aqui no mediastino posterior, vai ter o coração do mediastino médio, e olha como o coração vai ficar fora dele muito próximo, né, ao externo, né? Então, por isso que os traumas agora se transmitem para ele. Foi? Essa musculatura fica adjacente ao processo espinhoso, lâmina e processo transverso. Aqui só para trazer uma visão mais do corte vaginal, né? Das estruturas que estão no mediastino, né? Lembrar que o mediastino posterior mostra as estruturas que eu já falei, que é o esgoto, a bactéria também descendo de todos os lados, a árvore de boca, né? Para a gente não esquecer também de falar, justamente com o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Lembra que a gente falou que foi no passado que o pulmão direito só tinha praticamente duas ramificações, né? Porque o pulmão esquerdo tinha três, provavelmente, né? Dependendo da variação na conta. Pulmão, anatomia do pulmão, dois lobos, um direito, três. Lembra daquela região mais medial do pulmão que a gente chamava de ímã, né? Que tinha os vasos, tinha as estruturas anatômicas que aqui chegavam, a gente discutiu do sistema, né? Coração, só para a gente mostrar novamente, né? Lembra que vocês tinham uma dificuldade, inclusive, a gente falava, isso aqui que é a base, né? E esse aqui que é o ápice, né? Aí você pensou, mas por que esse aqui não é a base? Vai ver que não está deitado. Não foi, a gente viu colocou assim, né? E aí eles falavam da base que tinha os vasos, né? E do ápice que estava deitado em cima do diafragma, né? Tinha a face diafragmática, a face externa do coração, o ápice voltado para frente, né? Para baixo, para a esquerda, né? E a gente está alimentando toda essa estrutura e aqui as artérias que envolvem o músculo cardíaco. Lembrando que a gente falou que o Enzo falou que esse tipo morria, né? Eu não sei falar que eu morri, a principal, até. Eu já vou comentar que realmente o paciente jovens que eu falo abaixo, do cara de 40 anos, ainda não tem essa anastomose, então estabelecida, né, professor? Então, se eles tiverem realmente um infarto ou alguma questão de obstrução, eles são candidatos ao desfecho de pior prognóstico. Diferente dos pacientes com mais idade, eles já têm essa anastomose muito mais
dilata, né? Então, tudo isso procurando manter o paciente com menos dor, com mais dilatação para receber mais sangue, para diminuir ou para pelo menos manter só aquela área que já inflatou inicialmente, né? Coração sozinho aqui depois de deixar o pulmão, né? Mostrando os vasos intercostais. E aqui atrás também é comum. Ele deitado mais ou menos na face diafragmática. Deitado em relação ao diafragma, né? Um pouquinho das estruturas internas dele, né? E de duas cavidades, né? A gente já estudou isso, a cavidade esquerda mais robusta, mais concêntrica do que a direita, né? E por isso ela tem até um menor espaço, né? Hipertrófica. As válvulas, né? Ou válvulas, como a gente teve aquele conceito, né? É uma válvula mental com três válvulas, entendeu? Que ficam bem na base, né, do coração. Também está na região mediastinal. E aqui a gente traz uma análise demonstrando o livro mostra essas duas estruturas em paralelo, né? Ele quer mostrar mais ou menos a topografia das vísceras, né? Quando eles ocupam da região torácica em si. E dá para a gente ver que realmente os pulmões, né? E eles ocupam uma grande parte dessa superfície ou do conteúdo do tórax. Então, por isso que a gente às vezes tem grandes complicações quando tem qualquer alteração nessa região, principalmente do válvulo, perfuração torácica de fogo, né? Você já viu o transtorno, vocês imaginam agora que vocês conhecem todo o conteúdo. O transtorno que é para o médico na sala de urgência ou na UTI estabilizar o paciente com perfuração de arma de fogo na região torácica. Você tem os grandes vasos para levar, você tem a parte pulmonar e ainda tem o coração. Tá bom? Então, isso dá a ideia do quanto a gente tem que ser dinâmico e tentar entender essa região para nos aprofundarmos, né? E aqui afastando, a gente consegue também ver a relação daquele que já tinha demonstrado, né? Que a professora falou também é alta, quando a gente sabe que o mato lá atrás, ela fica muito próxima à coluna torácica, né? E eu lembro que teve questões autoassistentes, que a gente pedia as afirmativas, a gente já identificando de acordo com os pontos vertebrais. Não sei se vocês lembram. Então, a alta torácica, o arco vai dar onde? Vai de T5 até T4. A alta descendente vai dar onde? De T4 até T12. A partir da borda posterior, da borda inferior de T12, ou do arco, da borda superior de T1, começa a horta abdominal, que vai até onde? Vai até a borda superior de T4, onde ela se bifurca, entendeu? Então a gente usa muito a coluna como parâmetro devido à proximidade dessas estruturas. E aqui, mais uma vez, o corte, né, da região topográfica, desde a superfície da pele, passando pelos arcos costais e pelas costelas, aqui na frente, o coração e suas cavidades como mediastino, a vértebra também, aqui atrás, na região posterior. E é muito comum, gente, às vezes o paciente tem uma lesão por arco de fogo nessa região sobreviver, mas ele precisa ficar paraplégico, né? A gente já entende por quê, porque a gente tem essa região também, a região da medula espinhal passando, e é um local que está super apertado e que, infelizmente, qualquer lesão ou qualquer outra alteração pode prejudicar ou fechar o prognóstico do paciente. Eu acho que, domingo, pode ter um parecer. No dia da guerra das facções aqui, foi com você, lembra? Semana passada. Aí o rapaz ia passando na Vila Palmeira, pegou 3 tiros. Então, assim. Aí depois submetida uma laparotomia, esse fora toda, né? E aí fez uma atendimento, olha como ele chama. Eu estava com uma laparotomia e um dedo de tórax.
olha que ele estava com uma monoplegia no membro inferior esquerdo. O que aconteceu? O tiro, ele pegou na região dorsal, ele fez isso, aqui para baixo, né? E aí ele bateu no T12 e saiu, mas deixou uma pequena fratura de T12 que não era instável, mas o simples fato dele bater, o canal diminuiu e aí ele conectou. E ele na hora perdeu o movimento do lado esquerdo completamente. Aí não tinha indicação cirúrgica, porque não tinha estabilidade, e fisioterapia para ver se ele recuperava algum movimento, mas para vocês terem uma ideia de quanto essa região aqui, ela pode ser realmente complicada, né? Trazer alterações do paciente. E ele sente muita dor neuropática também, mesmo nos acidentes de fogo ambulatórios, porque vai levar o mesmo intercostal, né? Então eles vão referir também no dor. Então, de importância clínica, vai ser essencial conhecer a natureza mais tradutórios porque é muito semelhante ao que eu falo com a neuroanatomia, puxando um pouquinho para comparar. Eu não preciso de um ventrículo para cateterizar ele. Eu tenho um marco da superfície que eu marco, a partir daí eu coloco o planodinho que é a derivação ventricular esquerda, externa e consigo acertar ele. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Eu vou usar ela para quê? Para a gente fazer as intervenções cirúrgicas, né? Para poder saber fazer, utilizar as referências dos pontos ósseos para analisar a região do coração, a ausculta do pulmão, e conhecer também algumas alterações que podem ajudar a gente na hora de examinar o paciente. Por exemplo, quando eu vou entubar o paciente, aí vocês já sabem, vocês entubaram o paciente. E aí, qual é o lado que vocês vão escutar primeiro? O direito ou o esquerdo? Ou seja, eu prefiro que esse boneco está assim para baixo. A boneca está aqui. Direito. Porque o bronco principal direito é quase uma continuação da artéria. Então, se eu for com tudo muito para baixo, eu vou acabar lateralizando ele. Então, é mais comum ele ir para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então, a gente não conhece as variações, a gente também consegue melhorar o exame físico. E principalmente para a gente entender um pouquinho de radiografia, de tomografia, né? Identificar algumas anomalias de estruturas e também com um pouco de referência para poder fazer o procedimento. Como eu acabei de falar para vocês, aonde é que a gente vai fazer a drenagem torácica? No quinto, espaço intercostal. Principalmente porque lá, como você falou, o ápice do coração já vai para lá, mas não tem mais coração daqui para baixo. E eu não vou fazer em qualquer lugar. Eu tenho que fazer da gente lá no médio principalmente. Tá bom? Para a gente poder posicionar de forma correta. Também pode ser feito. Mas o que determina é o que espaço. O espaço intercostal, você funciona e vai dar no socorrão, eu vejo, você já viu pacientes fazendo socorrão, eu vejo o cirurgião geralmente fazendo aqui no espaço intercostal. Tá bom? É algo que eu não faço habitualmente, você faz, professor? Eu acho que ele está falando daquele caso que você Eu acho que não. está falando de qual é que você quer? Eu acho que ele está falando de coração. Então, a gente deixa fora, né? A gente aqui está com o objetivo de, com a exposição médica, que vem da pessoa, que a gente consiga fazer mais aulas no canal. Se Deus quiser, a gente vai ter mais cuidado. Vocês montaram? E aí vocês decidiram? adiante. Eu não tenho apresentação, agora já sei. Não. As apresentações começariam no dia 20
Já saiu pra ver. Ela tá gravando muito. Não vai. A gente pode fazer uma revisão e ver algumas coisas para o próprio, por exemplo. Só a parte de eu e a Beth dão um feedback sobre isso, não sei se vocês percebem. Eu percebi que eu estava ali assistindo o personagem. Eu acho que depois de 2 horas de aula, o aproveitamento cai demais. Eu estava ali olhando o comportamento. É natural que a gente vai cansando. Eu entendi que você pediu aulas mais longas, mas eu acho que é cansativo. Só nesse e aí vai a gente pra tomar café, aí vai a gente pra banheira, aí vai a gente encher água, aí vai a gente no celular, aí vai a gente dormindo. Então assim, eu acho que 2 horas de aula é um horário limite pra gente estender, que eu acho que é cansativo. O aproveitamento é